Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao curso intensivo de Python daqui do Super Aulas Online. Eu sou o professor Marcos Lima e nessa aula de número 17 nós aprenderemos sobre as classes. Bom, a programação orientada a objetos é uma das abordagens mais eficientes para escrever um software. Na programação orientada a objetos, escreveremos classes que representam entidades e situações do mundo real. Criamos objetos com bases nessas classes. Quando escrevemos uma classe, definimos o comportamento geral de toda uma categoria de objetos pode ter. Vou passar agora para a tela do meu computador para a gente ver como é que isso funciona na prática. Então pessoal, eu já estou aqui com o meu editor aberto, né? E vamos começar aqui o estudo das classes, né? Bom, nós podemos modelar de tudo usando uma classe, né? Nesse exemplo aqui, nós vamos começar com uma classe simples, né? Uma classe cachorro, certo? Essa classe cachorro, ela vai representar um cachorro, né? Mas não um cachorro em particular, qualquer cachorro, né? Qualquer um, né? E o que nós sabemos, né, sobre a maioria dos cachorrinhos é que eles têm um nome, né? Tem uma idade, certo? Eles também podem sentar, brincar, latir, certo? Essas informações, nome, idade e esses comportamentos que eu citei agora, sentar, brincar, latir, todos eles farão parte, né, da nossa classe cachorro, pois são comuns à maioria dos cachorros, né? E essa classe que a gente criou aqui, ela vai dizer para o Python como criar um objeto que represente um cachorro, né? Depois que a nossa classe estiver toda escrita e tal, ela será usada para criar uma instância individual em que cada uma representa um cachorro específico, né? Todo objeto criado a partir de uma classe, né, é uma instância, né? E essa operação de criar um objeto a partir de uma classe é chamada de instanciação. Então, entendendo aqui o nosso código. Primeiramente, eu criei aqui a classe cachorro, né? Notem aqui que, por padrão, né, faz parte de uma boa prática, né, de programação, você colocar o nome das classes que você for criando, a primeira letra maiúscula, para você diferenciar, entendeu? Saber que esse nome aqui se refere a uma classe. Então, toda vez que você criar uma classe, você bota a primeira letra do nome dela maiúscula, né? Aí, aqui embaixo, a gente definiu, né, uma função. Toda função, né, que é definida dentro de uma classe, ela se chama método, né? Tudo que a gente aprendeu sobre funções também se aplica aos métodos. A única diferença, né, na prática, por enquanto, é como nós vamos chamar um método. Então, aqui, né, é da mesma forma que nós definimos uma função, só que agora nós vamos chamar de método, né, porque ela está sendo executada dentro da classe, né? E vamos pegar aqui o primeiro método que nós temos que criar aqui na nossa classe cachorro, que é esse método aqui, ó. É o underline, underline, init, underline, underline, né? No caso, é o método init, né? Esse underline, underline que coloca aqui pro lado, né? É só para diferenciar o nome do nosso método, né? Para que não haja nenhum tipo de conflito. Então, a gente escreve sempre dessa maneira, né? A gente define aqui o método init. Esse método, ele vai receber, no caso, 3 parâmetros. O parâmetro self, né? O parâmetro nome e o parâmetro idade, né?
O parâmetro self, ele é obrigatório na definição do método, né? Ele deve estar sempre antes dos outros parâmetros, né? Então, sempre que a gente começou aqui uma classe, né? Classe cachorro, nós precisamos, né, precisamos definir aqui esse método init. Esse método init, ele sempre tem que ter primeiro o parâmetro self e depois você pode colocar os outros parâmetros que você precisar aí. Pode ser quantos você quiser, certo? Mas primeiramente sempre tem que colocar o parâmetro self, certo? E ele deve estar sempre incluído, né, na definição, porque quando o Python chama esse método aqui, init, né, depois que você cria uma instância, essa chamada, né, do método, ele vai passar esse argumento aqui automaticamente, vai passar um argumento, né, para o parâmetro self automaticamente. E toda chamada de método associada a uma classe, ela vai passar um argumento para esse parâmetro aqui, né, que é uma referência própria da instância, de modo automático, né? E ele dá acesso aos atributos e os métodos da classe a uma instância individual, né? Quando a gente criar aqui uma instância da classe cachorro, o Python vai chamar aqui ao método init, né, da classe cachorro, e vai passar, né, no caso aqui, o nome e a idade como argumentos, né? Como argumentos para a classe cachorro, né? O self, ele é passado automaticamente, portanto não é preciso especificar, né, esse argumento para esse parâmetro, né? Sempre que quisermos criar uma instância da classe cachorro, né, nós fornecemos apenas os valores nome e idade, certo? Passando aqui para linha de baixo, né? Nós temos aqui duas variáveis, certo? Self.nome, ela vai receber o argumento, né, que foi passado aqui pro parâmetro nome. E temos aqui a variável self.idade, né, que vai receber o argumento que foi passado para o parâmetro idade, certo? Aí aqui embaixo nós definimos os outros métodos, né? Os métodos que representarão o comportamento, né, do nosso cachorrinho, né? Aqui eu defini o método senta, né? Aí você passei somente o parâmetro self, né, que é para ele saber que é para aquela instância, né? Aí o que ele tem que fazer no método senta? Ele vai, por enquanto, ele vai só imprimir o nome do cachorrinho, né, com a primeira letra maiúscula, e vai escrever aqui, ó, agora ele está sentado, né? Definir aqui o método brinca, né? Quando eu pedir pro nosso cachorrinho brincar, ele vai imprimir aqui, ó, né, o nome do cachorrinho, está brincando com você, né? E definir aqui o método lat, né? O método lat vai fazer o quê? Ele vai imprimir o nome do cachorrinho e a string está latindo, certo? Então aqui, retornando, class, né? Cachorro, sempre com a primeira letra maiúscula, né? Abre e fecha parênteses, 2 pontos. Aí aqui identado, né? Dentro da classe, nós primeiramente definimos, né, aqui é o método, criamos aqui o método init, dessa maneira aqui, underline, underline, init, underline, underline. Nós passamos primeiramente o parâmetro self, depois do parâmetro self nós passamos os demais parâmetros que nós vamos
preencher na hora de criar as nossas instâncias da classe cachorro, né? Que no caso aqui vai ser nome e idade. Bom, aí eu vou armazenar os argumentos desses parâmetros, né, que eles vão receber, vou armazenar aqui nessas variáveis, né? Variável self.nome vai receber o argumento do parâmetro nome, variável self.idade vai receber o argumento do parâmetro idade, certo? Novamente aqui eu defini o comportamento do cachorrinho. Bom, agora eu vou criar a nossa instância, né, da classe cachorro. Eu vou criar aqui, ó, que vai ser o meu cachorrinho, né, um cachorro específico. Vai ser, ó, o meu cachorro. Meu cachorro. Ele vai ser igual, né, a cachorro, né, vai ser igual. Vai ser uma instância da classe cachorro, né? Eu vou passar aqui o nome do meu cachorro, que vai ser Bidu, e vou passar a idade do meu cachorro, que no caso vai ser 12 anos, cachorro velhinho já, né? Aqui eu criei uma instância, né, da classe cachorro, né? Essa instância é o meu cachorro, correto? Agora eu vou digitar aqui um códigozinho para a gente começar a brincar com o nosso cachorrinho. Só um minuto. Então, pessoal, já digitei aqui. E agora que eu criei uma instância da classe cachorro, né? Criei aqui o objeto meu cachorro, né? Que é o Bidu, que tem 12 anos. Eu pedi aqui, ó, imprima. O nome do meu cachorro é mais. Aí aqui a gente já vai começar a trabalhar, né, com a nossa classe, né? Ó, meu cachorro ponto nome. Tá vendo? Aqui eu defini que era esse método, esse parâmetro self aqui, ele era referente à instância, né, para você entender que é a própria instância. No caso aqui, quando eu vou chamar, né, essa variável, né, que a gente armazenou aqui o argumento do parâmetro nome, né, que vai conter o nome do cachorrinho, eu chamo aqui, ó, o nome da instância que eu dei, que aqui no caso é, ó, meu cachorro, né, o nome da instância, aqui, ó, meu cachorro ponto nome, tá aqui, é o substituto disso daqui, ó, aqui onde está self, aí eu preciso definir aqui, eu preciso fazer essa definição aqui, né, nesse método init. Eu preciso definir self.nome, self.idade. Só que na hora de chamar aqui numa instância específica, ao invés de eu usar o self.nome, eu vou usar o nome da instância, aí ponto nome, né? E no caso aqui ponto title também, porque eu queria que ficasse com a letra maiúscula, né? A primeira letra maiúscula. Então aqui começou. Primeiro print, o nome do meu cachorro ele vai imprimir o nome que eu dei pro cachorro, né? Ele vai imprimir aqui, ó, o meu cachorro tem, né, e tantos anos de idade, né? E aqui embaixo eu criei um laço, né, pra gente brincar com o cachorrinho, certo? Eu criei aqui, ó, um laço eterno, né? E criei aqui, ó, a variável ordem, ela vai receber o valor desse input aqui, ó. O que você quer que, no caso aqui é o nome do cachorrinho, faça, certo? Aí na linha de baixo vai escrever, digite, senta, brinca ou late. Aí vou passar para a linha de baixo, né? Ou então digite P para sair. Aí logo aqui ao lado, eu fiz aqui o tratamento, né? Se a variável ordem receber o P, ele vai parar o laço, né? Else if, né? Elif, ordem receber o valor senta,
Então ele vai chamar aqui, ó, a instância meu cachorro, ponto, e o método senta, que a gente definiu aqui, ó. Ele vai imprimir o nome do cachorrinho e vai escrever agora está sentado, né? Se a variável ordem receber brinca, né, ou a string brinca, ela vai chamar aqui a instância meu cachorro, né, no método brinca. E se receber late, vai chamar aqui, ó, a instância meu cachorro, no objeto meu cachorro, né, o método late. Vamos executar aqui o código só para a gente dar uma olhada. Olha lá, ó. O nome do meu cachorro é Bidu, o meu cachorro tem 12 anos. O que você quer que o Bidu faça? Digite senta, brinca ou late, ou digite P para sair, né? Vamos lá, vou pedir para o Bidu sentar. Sentar ele não vai sentar, né? Eu pedi para senta. O Bidu agora está sentado, né? E ele continua o laço. Agora eu quero que ele brinca. Ó, o Bidu agora está brincando comigo. Agora vamos mandar o Bidu latir. Late, late. Ó, o Bidu agora está latindo, né? Agora eu vou apertar o P para a gente sair daqui do laço. Acabou o programa. Então perceberam? Aqui eu criei, né, um objeto, uma classe, né, cachorros, né, que vão receber várias informações e funções e métodos e tal referentes à identidade ou comportamento do cachorrinho, certo? E logo aqui embaixo eu criei a instância, né? Eu instanciei um objeto da classe cachorro, né? Eu determinei aqui o nome meu cachorro, né? Esse nome dessa variável aqui, né? Que é a nossa instância, é o nome que eu quiser. Ela vai ser igual, né, a um objeto da classe cachorro, né, que vai receber esses dois parâmetros aqui. Vai enviar esses dois argumentos lá para os parâmetros, né, o parâmetro nome Bidu e o parâmetro idade, né, vai receber o argumento 12, certo? Só lembrando aqui, ó, na hora que eu fiz aqui a concatenação, né, eu tive que utilizar aqui o str, né, porque aqui o 12 é um número e não dá para concatenar número com string, certo? Pessoal, eu reescrevi aqui o código para mostrar para vocês mais um exemplo, né, de classes, né? Eu criei aqui a classe carro, certo? Na classe carro eu defini aqui a função init, né? Ela vai receber o parâmetro self, que é obrigatório, e depois vai receber aqui, ó, marca, modelo e ano do carro, né? Definir aqui as variáveis, né? Self.marca vai receber o argumento do parâmetro marca, self.modelo vai receber o argumento do parâmetro modelo, self.ano vai receber o argumento do parâmetro ano. E aqui embaixo eu defini, né, um método que vai ser simplesmente vai descrever o carro, né? A def descreve carro, né, com o parâmetro self, né, que sempre tem que passar. Dentro desse método eu coloquei aqui, ó, a variável descre, né? Ela vai receber o valor da variável self.marca, vai concatenar com espaço vazio, vai concatenar com o valor da variável self.modelo, né? Vai concatenar com ano, né? E vai concatenar com o valor da variável self.ano, né? Tratado como string. E ele vai retornar, né, o valor da variável descre, né? Juntando isso tudo. Aqui embaixo eu criei, né, um objeto carro atual que vai ser uma instância, né, da classe carro, né, e vai passar
os argumentos, né, os parâmetros, né, Peugeot 2008, 2018, né, marca Peugeot, modelo 2008, ano 2018. Aqui embaixo eu criei um outro objeto, né, que também vai ser uma instância da classe carro, né, uma outra instância da classe carro, que vai ser o carro dos sonhos, né, passando aqui, ó, a marca Volvo, modelo XC40 e o ano 2020, certo? E aqui embaixo eu só mandei imprimir, ó, o meu carro dos sonhos é o, aí aqui embaixo imprime, né, chamando aqui, ó, a instância carro dos sonhos, né, ponto, e o nosso método, né, carro dos sonhos, ponto, descreve carro, né, nosso método aqui. Aqui eu tenho um outro print, né, meu carro atual é o, aí eu chamei aqui, ó, a instância carro atual, né, e o método descreve carro, né, para essa instância aqui também. Vou executar aqui para a gente ver. Olha lá, ó. O meu carro dos sonhos é o... Bom, vamos aqui no carro dos sonhos, tá aqui, ó. É o Volvo XC40, ano 2020, certo? Tá aqui, ó. Self marca, né? Volvo, mais um espaço vazio, mais self ponto modelo, né? No caso vai ser aqui, ó, o XC40, né? Mais um espaço vazio, a string ano, um espaço vazio e mais, né, o ano 2020 tratado como string. E aqui embaixo, né, no carro, meu carro atual, vamos lá, a marca Peugeot, né, o modelo 2008, né, e o ano 2018. É um Peugeot 2008, ano 2018, certo? Aqui a gente já começou a ver uma vantagem da classe, né? Você vê, ó, eu criei já dois objetos, né? E eu posso ir tratando, né, esses objetos, né? Ao invés de tratar eles individualmente, no caso aqui, eu criei a classe. Eu disse que esses objetos eles são instâncias daquela classe, e quando eu preciso, né, de um comportamento, né, ou de algum método, né, dentro dessa classe, eu não preciso ficar digitando toda hora. Eu simplesmente chego aqui, ó, igual tá aqui, ó. Eu usei aqui o método descreve carro. Eu escrevi o método uma vez só e usei aqui, ó, para duas instâncias, o mesmo método, certo? Eu poderia ter 500 instâncias, 1000 instâncias, 1 milhão de instâncias, entendeu? Aí isso daqui vai facilitando, assim como eu poderia ter vários métodos, né? Isso vai facilitando na hora da gente escrever o nosso código. Pessoal, eu alterei um pouquinho aqui o código para mostrar para vocês como acrescentar um atributo à nossa classe, né? A nossa classe começou aqui com marca, modelo e ano, né? Esses parâmetros aqui, e agora eu quero acrescentar um atributo, certo? Aí eu digitei aqui embaixo, ó. Agora eu quero acrescentar o atributo cor, né, para o nosso carro. Eu coloquei aqui, ó, self.cor, vai ser igual uma string vazia, né? Porque eu ainda não defini a cor, né? Se tivesse uma cor padrão, eu poderia colocar aqui. Aí aqui na função, né, no método, perdão, que descreve, né, o nosso carro, eu acrescentei aqui no final, né, o nosso atributo, né, cor, né, a cor do nosso carro, né, para ele imprimir também a cor do nosso carro. Aí quando eu criei aqui, instanciei aqui esse objeto carro atual, né, como uma instância de carro, eu logo aqui embaixo eu modifiquei o atributo cor, né? Eu botei aqui, ó, carro atual ponto cor vai ser igual a prata, ou seja,
aqui o nosso atributo cor vai receber prata para a instância carro atual, né? E alterei também aqui o carro dos sonhos, né? O carro dos sonhos, o atributo cor do objeto carro dos sonhos vai receber o valor vermelho, certo? Então eu vou imprimir novamente para a gente ver como é que ficou. Tá lá, ó. Como eu tinha acrescentado aqui no nosso método, né, para ele colocar também esse atributo, né, de cor. Aí tá lá, ó, o carro dos sonhos é um Volvo XC40 ano 2020, vermelho. E o carro atual é um Peugeot 2008 ano 2018, prata, né? E assim eu posso ir criando outros atributos aqui e trabalhando com eles ao longo do código. Pessoal, eu fiz mais uma alteração aqui no nosso código, né? Mantive o código original e alterei algumas coisas, só para a gente ver que também dá para fazer uma alteração, né, a um valor de um atributo utilizando um método. Bom, vamos começar a explicar aqui o código, né, que eu alterei. Bom, primeiramente eu criei aqui mais um atributo, certo? Criei aqui o atributo self.km, né? E disse que o valor inicial dele era 0. Aqui eu criei mais um método, né? Eu criei um método para exibir a quilometragem do nosso carro, né? Ele pega aqui a variável exib, né? Armazena essa string dentro da variável exib, né? E retorna o valor da variável exib, né? Aqui nessa função. Também criei uma função aqui embaixo, né, que vai ser a função de adicionar quilômetros, né, add km no nosso carro. Ela recebe aqui o parâmetro padrão e recebe também um outro parâmetro que eu tenho que informar lá na hora que chamar essa função, né, que é a quantidade de quilômetros que eu quero adicionar, né, ao nosso carro. Aí aqui eu coloquei aqui o self.km, né? O atributo self.km vai ser igual ao atributo self.km mais a quantidade de quilômetros que eu quero adicionar, que eu vou ter que informar lá na hora de passar o argumento para essa função. Aí ele retorna, né, o atributo self.km. Bom, aqui no carro atual, né? Nosso carro atual, já usado, eu disse que ele tinha 25 mil quilômetros rodados, né? Eu alterei aqui o atributo self.km aqui, né? Eu botei, ó, carro atual.km e atribuí o valor de 25 mil quilômetros, né? Que é o que ele já tinha. Carro dos sonhos continua a mesma coisa, porque esse carro aqui é 0 km, né? Então eu não preciso alterar. Aí aqui eu coloquei, né, só para ele exibir, né, essa função aqui, ó, né, a função exibe quilometragem, né, tanto pro carro dos sonhos quanto pro meu carro atual, certo? Vou executar o código aqui para vocês verem. Tá lá, ó. O meu carro dos sonhos é o Volvo XC40 2020 vermelho. Esse carro tem 0 km rodados, né? Ele é um carro zero. Mas o meu carro atual, né, que é um Peugeot 2008 ano 2018 prata, esse carro ele já está com 25 mil quilômetros rodados, né? É um carro usado, né? Agora vamos fazer de conta que eu fiz uma viagem, né? Fiz uma viagem e eu quero alterar aqui a quilometragem atual do meu carro usado, né? O que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui a função para adicionar a quilometragem ao meu carro, né? Vou chamar aqui, antes de exibir a quilometragem. Bom, vamos lá. Ó. É a instância carro atual, né? O objeto carro atual, ponto add km, nossa função, e eu vou passar, né, o argumento para o parâmetro
quanti_km, né? A quantidade de quilômetros que eu quero adicionar. Digamos que eu fiz uma viagem, né, de 450 quilômetros, né, para longe, né? Vou atualizar o atributo, né, self.km, né, no caso, e vou imprimir aqui o valor atual, né, da quantidade de quilômetros que o carro tem. Vou executar aqui. Olha lá, ó. Ele adicionou, né, um valor aos 25 mil que eu tinha dito inicialmente. Ou seja, eu estou alterando, né, esse atributo utilizando esse método aqui, né? E eu posso chamar o método quantas vezes eu quiser. Ó, vou colocar aqui mais uma viagem que eu fiz, só que agora essa de 160 km. Se eu executar, olha lá, ó, ele tá sempre adicionando. Começou com 0, eu determinei que era 25 mil, aí depois eu determinei que fiz uma viagem de 450 km, depois determinei que fiz mais uma viagem de 160 km, e no fim das contas dá essa quilometragem aqui, ó, 25.610 km rodados, né? Ainda tá novo o nosso Peugeotzinho, mas não é um carro zero. E é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, né? E na aula que vem nós aprenderemos sobre herança, né? As heranças de uma classe. Mas antes de ir para a próxima aula, eu peço para que vocês cadastrem-se lá no portal Superaulas Online, no superaulasonline.com, para ter acesso aos exercícios, né, referente ao que a gente está aprendendo aqui no curso. Inscrevam-se também no canal do YouTube do Superaulas Online e deixem um like no vídeo se vocês gostaram. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.